oração. Pode se assentar por um momento. Bom é estarmos aqui, primeiro dia da semana, estamos iniciando a nossa semana na presença do Todo-Poderoso. E não teria outro lugar melhor nesse momento, nesse horário e nesse dia, em que você pudesse estar, senão na casa de Deus. Esse é o melhor lugar que você poderia estar nesse dia e nessa hora. O Salmo 27, no versículo 4, o salmista escreveu da seguinte forma: uma coisa pedi a Deus, e não vou ficar só no pedido, a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor. Dois propósitos. Primeiro, contemplar a formosura do teu rosto através da adoração, do louvor que nós acabamos de fazer. E o segundo propósito que Davi pediu para estar na casa de Deus é exatamente o que vamos fazer agora: aprender no seu templo. Primeiro, adoramos através do louvor, através das canções, através da adoração. E segundo, ouvimos a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós geramos fé. Romanos capítulo 10, no versículo 17, a palavra de Deus diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho plena e convicta certeza que Deus tem algo poderoso, algo extraordinário para a tua vida nessa noite. Eu quero rapidamente aqui apresentar para você, nós temos este livro que fala sobre a verdadeira comunhão. Aqui tem informações preciosas sobre a verdadeira comunhão. E olha só, vou te dar um spoiler do que tem aqui dentro. A verdadeira comunhão não se trata apenas de reunião de pessoas. Não se trata apenas de um churrasco entre amigos, uma partida de futebol, ou uma pescaria, ou etc. Não. Mas a verdadeira comunhão tem que ter Cristo no centro. Se a pescaria não tiver Cristo no centro, não é comunhão. Se a partida de futebol entre amigos não tiver Cristo no centro, não é comunhão. Se o churrasco entre amigos não tiver Cristo no centro, também não é comunhão. Amém? A Book está com 50% de desconto, é isso? Eu tive essa informação que está com 50% de desconto em todos os materiais da Bookstore. Assim que terminar a celebração, você pode estar se dirigindo à Bookstore, adquirindo o seu livro. Temos também ali o café, como você já ouviu aqui no início, e é uma bênção. Queridos, eu quero entrar na revelação da palavra de Deus com você. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça por um momento, fechasse os teus olhos. E uma vez mais nós vamos orar agora. Gostaria que você orasse a Deus apresentando a minha vida neste momento. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras de Deus através da minha vida, alcançando a sua vida nessa noite. Querido Pai, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu de novamente estarmos aqui na Tua casa. Senhor, estamos diante de uma palavra muito poderosa. Estamos diante de uma revelação profunda, que eu tenho certeza, Pai, que vai mexer com a estrutura deste homem, que vai mexer com a estrutura dessa mulher, desse jovem, desse adolescente aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor marcou esse dia, marcou esta ocasião, para quebrar, desfazer todas as fortalezas que muitas vezes nos prendem, todas as cadeias, as prisões, as fortalezas que muitas das vezes tentam nos impedir
de avançar rumo ao propósito do Senhor. Pai, ministra o coração dos teus filhos. Eu estou aqui confiando, Senhor, no Salmo de número 70, que diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. É disso que eu preciso aqui nessa noite. Não tem a ver comigo, Senhor, mas tem a ver com a tua igreja e tem a ver com a tua palavra. Fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós queremos tratar com vocês aqui nessa noite um assunto que eu tenho plena e convicta certeza que vai mexer muito profundo no teu coração. Se você notar aqui para o nosso telão, está bem claro, bem nítido, bem explícito a palavra fortaleza. E existe algo muito profundo por trás dessa mensagem que está aqui no telão, falando ao nosso coração. O texto central, eu quero ler aqui com você, 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. 2 Samuel, capítulo 5, do 6 ao 9, e depois 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Então a primeira leitura, 2 Samuel 5, do 6 ao 9, que diz assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, e habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma que Davi aborrece será cabeça de capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. 2 Samuel, do 5, do versículo 6 ao 9. E o segundo texto diz aí: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 10 e no versículo de número 4. Eu quero trazer aqui para colocar uma base para o nosso raciocínio, uma palavra introdutória com base no texto que nós acabamos de ler. O texto sagrado que nós acabamos de ler aqui está falando a respeito de uma conquista que Davi faz assim que ele assumiu o reinado de Israel. Você conhece muito bem a história de Davi, sabe lá o Davi que derrubou o gigante, o Davi que foi perseguido por Saul, o Davi que enfrentou tantas dificuldades, o Davi que até por uma ocasião se fingiu até de doido, quando ele está na terra dos filisteus. Porém a Bíblia diz que depois de passar por tudo isso, enfrentar tantas lutas, tantas dificuldades, chegou a hora e chegou o momento de Davi. Vou abrir um parêntese aqui. Ninguém chega a lugar nenhum, ninguém alcança nenhum pódio, ninguém alcança nenhum sucesso na vida sem primeiro trilhar o caminho para isso.
Na verdade, o que é sucesso? Tem gente que acha que sucesso acontece somente na vida de pessoas que só se deram bem na vida. Exemplo, você olha um empresário de sucesso e você diz, que bacana, eu gostaria de ser como ele. Só que na verdade, para que aquele empresário atingisse o sucesso, ele passou por muitos fracassos. Ele passou por muitas dificuldades, por muitas lutas. Eu até poderia dizer para você o que é sucesso. Sucesso é o acúmulo de experiência de alguém que fracassou muitas vezes, mas não desistiu. Dá uma cotovelada em quem está do teu lado. Diga para ele, quer ter sucesso? Diga para ele assim, ó, reúna todos os fracassos. Dá uma cutucada bem forte e diga, nunca desista. É isso. Observe, depois de tanta dificuldade que Davi enfrentou, depois de tanta luta que Davi passou, a Bíblia diz que Saul morreu. E após a morte de Saul, é dito que Davi, ele assume o trono, ele assume o reinado de Israel. E se você ler com clareza aqui o texto, você vai ver que houve duas posses de Davi como rei sobre Israel. A primeira posse de Davi foi lá em Hebrom. Em Hebrom, a Bíblia diz que Davi foi ungido a rei, assumiu o trono, mas ele reinou somente em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Mas na sequência, a Bíblia diz que Davi foi ungido e coroado rei sobre todo o Israel, desde Dan até Berseba. E assim que Davi assume todo o reinado de Israel, o texto sagrado diz que Davi, ele procura um lugar que fosse estratégico, que ele pudesse então comandar, conduzir, reinar todo o reinado de Israel que Deus lhe deu. Ele olha para um ponto da nação e vê que se ele reina do sul, ele ficaria muito distante do norte. Ele olha lá um ponto lá no norte, ele observa e vê que se ele reinasse lá do norte, ele ficaria muito distante do sul. E então Davi enxerga um lugar estratégico. E eu já vou começar a tratar sobre a realidade de Fortaleza com você. Porém esse lugar ainda não estava sobre o domínio de Israel. Esse lugar estava sobre o domínio dos jebuseus. Esta cidade chamava-se, naquela ocasião, Jebus, que posteriormente se tornou Jerusalém. Agora, o texto que nós lemos cita a palavra fortaleza em 2 momentos. O primeiro momento é citado a palavra fortaleza quando ainda estava sobre o poder dos jebuseus. E num segundo momento é citado a palavra fortaleza quando Davi já tinha dominado, já tinha sido coroado rei sobre aquela cidade. Vou repetir, a palavra fortaleza no texto que nós lemos aparece em 2 ocasiões dentro desse texto. A primeira ocasião aparece enquanto ainda era o inimigo que reinava. E a segunda ocasião aparece depois que Davi domina aquele território e agora é Deus que está reinando através de Davi. E esta palavra fortaleza fala muitas coisas ao nosso coração aqui nessa noite. E da mesma forma como lá no texto, num primeiro momento, aparece a palavra fortaleza sobre o comando do inimigo, existem muitas fortalezas
que muitas das vezes opera na sua vida e que muitas das vezes opera na minha vida. E quem sabe, através dessas fortalezas, o inimigo ainda esteja reinando sobre a sua vida. Quem sabe a fortaleza que estamos falando aqui é para você, homem, que não consegue compreender a sua esposa, ou que não consegue compreender os seus filhos. Quem sabe a fortaleza que estamos falando aqui é para você, mulher, que muitas das vezes não consegue suportar as dificuldades da responsabilidade que você assumiu como mulher de casa. Quem sabe a fortaleza em que estamos falando aqui para você, jovem que está me ouvindo, seja as lutas que você tem sobre os seus impulsos. Quem sabe a fortaleza que estamos falando aqui é para você, empresário, que não está conseguindo conduzir os negócios que Deus te deu e você luta e aparentemente dá um passo para frente e dois para trás. Quem sabe a fortaleza de alguém que está me ouvindo aqui nessa noite seja a fortaleza da instabilidade espiritual. Um tempo você busca, você ora, você está na presença de Deus, mas quando parece que tudo está bem, você já se enfraquece, não consegue vir à igreja, não consegue se aproximar das coisas de Deus, não consegue pegar um livro, não consegue pegar a Bíblia, não consegue ouvir louvores, não consegue ter contato com as coisas de Deus. Eu poderia falar de muitas fortalezas aqui. E quem sabe através dessa fortaleza, o inimigo ainda está tendo domínio sobre a tua vida. Quem sabe a fortaleza que está te prendendo é a fortaleza mental. Você não consegue dominar aqui. São tantas vozes falando e que muitas vezes te rouba a paz. Pois eu tenho boas novas para você aqui nessa noite. Assim como Davi enfrentou um inimigo, e numa primeira etapa era o inimigo que reinava sobre a fortaleza. Porém, quando Davi se submete, Davi se coloca em Deus, debaixo das mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso que Davi se submeteu, deu a ele sabedoria, deu a ele estratégia, deu a ele forças, deu a ele poder para subjugar o inimigo, destronar o inimigo da fortaleza a qual o inimigo reinava. E a partir daí, quem reinou na mesma fortaleza não foi mais o inimigo, mas foi o Deus Todo-Poderoso de Davi. Eu vim aqui debaixo da ousadia da palavra de Deus para profetizar sobre a tua vida. Não importa a fortaleza que tem te prendido, não importa a fortaleza, não importa qual é o inimigo que tem tentado reinar na tua vida através dessa fortaleza. Eu trago a revelação da palavra de Deus para te dizer: o inimigo está com os dias contados, assentado no trono dessa fortaleza, porque tem um Deus Todo-Poderoso que está chegando aqui nessa noite e que vai arrancar o inimigo com cadeira e tudo, e vai se assentar no trono da sua glória para reinar. E a fortaleza que um dia era para sua destruição se tornará uma fortaleza
para a glória de Deus. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça por um momento. Eu estou só na introdução. Traga à tona agora, aí dentro de você. Você sabe qual é a fortaleza que te prende? Você sabe qual é a fortaleza que tem travado você? Você sabe qual é a fortaleza que tem amarrado as suas pernas, quem sabe com grilhões de aço, e não te deixa avançar? Você sabe. É sobre isso que Deus está falando. É bem nesse ponto aí que Deus quer tratar com você aqui hoje. Deus te trouxe aqui justamente porque o tempo do reinado do inimigo através dessa fortaleza acabou. Assim como o tempo do reinado dos jebuseus sobre Jerusalém havia cessado, e Deus leva Davi naquele lugar para destronar o inimigo, para que o próprio Deus pudesse reinar através de Davi. É exatamente por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Quem sabe você não entendeu o porquê que Deus te trouxe aqui, pois eu estou lhe revelando. Deus te trouxe aqui justamente para isso, porque Ele vai arrancar esse jebuseu que estava tentando reinar através da tua vida, porque o trono dessa fortaleza dentro de você não pertence mais a jebuseus, mas pertence a Jesus Cristo, Filho de Deus. Olhe para mim. Quem sabe você se olhava no espelho e dizia: eu já tentei por uma, por duas, por várias vezes tentar me desvencilhar disso, mas quando parecia que tudo ia engrenar, o inimigo passava a reinar através da fortaleza de novo. Nessa situação, bora para o texto. O primeiro ponto que eu quero discutir com você aqui: fortaleza é um lugar de onde o inimigo ataca, mas pode ser conquistada. Não dê ouvido às vozes do inimigo. A primeira coisa que Davi entendeu é que a fortaleza de Jebus, o inimigo estava reinando lá. O inimigo comandava de lá. Mas Davi entendeu que com a graça de Deus, com a unção de Deus, ele poderia conquistá-la. Observe que a arrogância e a soberba dos jebuseus era tão grande, que outros reis, outras nações, já tinham tentado depor os jebuseus de Jerusalém, mas haviam falhado. E quem sabe esse é o quadro que aconteceu com você até aqui. Você tentou lutar contra esse jebuseu, você tentou lutar contra essa situação, mas até aqui fracassou. A primeira convicção que Deus entrega para Davi
é que aquela fortaleza poderia ser conquistada. É a primeira convicção que Deus gerou no coração dele. E eu sei que aí dentro de você também está gerando uma força, gerando aí uma autoridade, de que você pode vencer, e você vai vencer, no nome do Senhor Jesus. Você vai. Assim como os egípcios, que Deus falou para Moisés, quando Moisés está tirando o povo do Egito, e está de frente com o Mar Vermelho, é dito que os carros e cavalos de Faraó vêm ao encalce dos israelitas, e é dito que alguns deles ficam com medo, dizendo assim: vamos voltar para o Egito, é melhor. E Deus fala com Moisés e diz para Moisés da seguinte forma: fala para os israelitas, que esses egípcios que eles estão vendo agora, nunca mais os verei novamente. Simplesmente diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo para marchar. Olha que coisa linda. Existem duas tarefas aqui. Uma tarefa do povo e outra tarefa de Deus. A tarefa do povo era ouvir a Deus, obedecer e avançar. E a tarefa de Deus era subjugar o inimigo. E é a mesma coisa que Deus está propondo aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu conheço o jebuseu que te persegue, eu conheço o jebuseu que tenta reinar nessa fortaleza, mas o que você tem que fazer hoje é simplesmente marchar, é simplesmente se posicionar, porque você se cuida em se posicionar, e eu cuido dos jebuseus, e no caso de Moisés, dos egípcios. A primeira consciência que Davi tinha é que a fortaleza poderia ser conquistada. O segundo ponto que eu quero pôr aqui: de dentro da fortaleza, os inimigos zombavam de Davi, mas Deus lhe deu uma estratégia para conquistá-la. E olha o conselho de Deus: abra os olhos para novas escolhas. Olha que coisa interessante isso. O texto que nós lemos fala que quando Davi se aproxima da fortaleza de Jebus, de dentro da fortaleza, os inimigos começaram a zombar de Davi. De dentro da fortaleza, os inimigos começaram a lançar até provérbios. Olha, nem cego, nem coxo podem entrar aqui. Em outras palavras, o inimigo estava dizendo assim: Davi, você e o seu exército não é de nada. Vocês são fracos. E quem sabe, é exatamente isso que esse jebuseu que te persegue aí tenta falar dentro de você. Não adianta lutar, você vai lutar, e a hora que parece que vai dar tudo certo, vai dar errado. É isso que o jebuseu aí dentro de você fica tentando te falar. Para que fazer tudo isso? No final das contas, você sabe que você é um derrotado mesmo. É isso que o jebuseu fica tentando falar na tua mente. Para que procurar uma pessoa para ter relacionamento? No final das contas você vai acabar sozinho mesmo. É isso que o jebuseu fica falando aí dentro de você.
que tentar organizar as coisas em casa? No final das contas, teu esposo vai chegar e não vai te elogiar mesmo. É isso que o Jebuseu fica tentando falar dentro de você. E quem sabe para você, marido, não adianta querer ficar criando artifícios para agradar ela. No final das contas você vai chegar e ela não vai nem lembrar do que você fez mesmo. É isso que o Jebuseu fica tentando falar dentro de você. Mas essa mesma fortaleza, onde o inimigo está tentando destruir a sua vida, é nessa mesma fortaleza que Deus vai usar a sua vida para fazer algo extraordinário pelo reino dele na terra. Aponta para quem está do teu lado e profetiza com autoridade sobre ele. Diga para ele assim: olha, no mesmo lugar aonde o inimigo te persegue, diga, é bem aí que Deus vai te usar para a glória do nome dele. É só para quem recebe essa palavra. Tem alguém que recebe? Sabe o que mais me chama a atenção? Eu passei um bom período da tarde lendo, relendo, observando nas entrelinhas essa porção das Escrituras. O que mais me chamou a atenção aqui é que os muros de Jebus eram muito fortificados, não tinha brecha. A estrutura da cidade era impenetrável. Por isso que os jebuseus batiam no peito e se gabavam quando Davi chegou com seu exército, com a intenção de conquistar a cidade. Por isso que os jebuseus batiam no peito e lançavam até provérbios sobre Davi. Nem cegos e nem coxos poderiam entrar aqui, porque de fato, aos olhos humanos, era uma fortaleza intransponível. Mas um ponto importante aqui: quando Davi vai para conquistar Jebus, Davi nos ensina uma lição poderosa aqui. Davi não vai com tática de guerra na força do seu braço, ainda que Davi era um guerreiro perito. Davi não vai para essa batalha em específico no conhecimento e na tática e na estratégia do seu exército, que, diga-se de passagem, era um exército poderoso. Davi não vai de forma convencional para essa batalha. Por quê? De forma convencional, outros já tinham tentado conquistar Jebus e haviam falhado. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? Antes de ir a essa batalha, Davi foi consultar ao Senhor. Sabe por que muitas vezes eu falo de mim primeiro e você, muitas vezes quebramos a cara em algumas situações? Porque fazemos primeiro, oramos depois. Ou
se é que oramos em algumas situações, não é? Antes de Davi ir a essa batalha contra Jebus, Davi foi para uma batalha do secreto. E você vai encontrar na Bíblia muitas situações em que Davi já estava pronto, preparado para atacar. Tem uma outra ocasião bíblica que Davi já está, sabe, com as armas dos seus soldados, tudo do jeito, mas Davi vai e ora a Deus, e Deus diz assim: olha, ao invés de ir de confronto, você vai por trás das amoreiras. E Davi, por mais que não fizesse sentido o direcionamento que Deus estava dando, Davi fechava o olho e confiava na direção de Deus. Escute a revelação da palavra. Se eu e você, a partir de agora, antes de fazermos, antes de tomarmos a decisão, antes de tomarmos a ação, orarmos a Deus, você vai lutar menos e você vai obter maiores resultados. De novo, profetize para quem está do teu lado. Diga para ele: pare de se desgastar. Diga: você tem lutado muito e obtido pouco resultado. Agora, fecha o semblante agora, bate no ombro ou no braço de alguém que está do teu lado, diga para ele assim: olha, lute menos e tenha maiores resultados. E de que forma você pode fazer isso? Antes de sair para a batalha, fechar a porta do seu quarto, falar com o teu pai que vem oculto, pedir a ele a estratégia certa, o botão certo que você tem que apertar. Sabe, muitas vezes eu e você ficamos na tentativa e erro. Acertou. Quando na verdade, se fizermos o que Davi fez, você não vai perder tempo de ficar apertando vários botões. Deus vai te mostrar o botão certo que você tem que apertar. Vamos para o texto? O texto diz que Davi, ele não vai contra o muro de Jebus. Outros já tinham tentado isso e tinham fracassado. Davi não vai com os arietes, que eram aqueles que batiam no muro para tentar derrubar o muro, não. Mas Davi, ele rompe, entrando e vencendo os Jebus pelas fontes de águas que davam acesso, pelos túneis que davam acessos à cidade. Ou seja, Deus mostrou a Davi, e é o próximo ponto que nós vamos trabalhar aqui. Deus revelou a Davi a fraqueza da fortaleza. Parece até contraditório, né? Uma fortaleza que tem uma fraqueza? Sim. Toda fortaleza tem um ponto vulnerável.
Toda fortaleza tem um ponto frágil. E foi exatamente na vulnerabilidade de Jebus que Davi atacou. Sabe por quê? Porque ele estava direcionado por Deus. Deus conhece exatamente o ponto que você tem que tocar. Deus conhece exatamente o botão que você tem que apertar para romper e destronar todos os jebuseus que têm tentado destruir a tua vida. Essa fortaleza que tenta te prender e te amarrar, ela tem um ponto fraco. Ela tem uma vulnerabilidade. E é exatamente aí, no ponto fraco dessa fortaleza, que Deus está tocando hoje. Eu gostaria que você ficasse de pé do seu lugar. Nós estamos entrando num momento de batalha espiritual agora. Eu posso ouvir brandir de espadas nesse lugar hoje. Esse jebuseu que te perseguiu até hoje vai ser destronado aqui hoje. Depende de quem isso, pastor? Depende do pregador? Não. Depende do nosso querido pastor João que está ali, os demais ministros da casa de Deus? Não. Depende de Deus então? Também não. Porque é a vontade de Deus destronar esse jebuseu da tua vida aqui hoje. Depende de quem então, pastor? Depende somente do seu posicionamento diante daquilo que você acabou de ouvir aqui nessa noite. Quando Davi se posicionou em Deus, Davi estava abrindo a porta para Deus destronar os jebuseus. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Não importa qual é o tamanho desse jebuseu que tem te prendido até aqui. Não importa quanto tempo. O que importa é que assim como lá em Jebus tinha fontes e túneis que davam acesso à conquista da cidade, eu quero dizer para você, aqui diante desse altar nessa noite, também tem uma fonte aberta. Existe um túnel de escape preparado para você nessa noite. Quando Davi se posiciona em Deus, Deus mostrou onde estava a fraqueza da fortaleza. E foi exatamente ali que ele agiu. Escapa-te pela tua vida nessa noite. Essa fortaleza tem tentado te prender por tanto tempo.
tanto tempo essa fortaleza tem tentado te manter num ciclo de altos e baixos, num ciclo de derrota. Hoje é o dia dessa fortaleza ser conquistada. Ah, pastor, você não sabe, há tanto tempo que eu luto contra um vício. Chegou o dia dessa fortaleza ser conquistada. Chegou o dia desse Jebuseu ser destronado. E o Espírito de Deus já está agindo aqui nesse lugar. Rasga o teu coração agora. Sinta a força do Espírito de Deus te impulsionando agora. Enquanto o louvor vai adorar a Deus nos próximos minutos, se você precisa de um momento de oração para destronar essa fortaleza que te prende, fique à vontade. Aqui diante do altar existem túneis, existem ribeiros de água viva diante desse altar. Fique à vontade, deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Se você precisa de um ato de oração, pode sair do seu lugar, pode vir diante do altar, aonde o Jebuseu será destronado, debaixo da unção do Espírito de Deus. A poder